Leitura diária. Segundo livro de Reis, capítulo 13. O reinado de Jeoacás, rei de Israel. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Assim, os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Inclusive o poste sagrado permanecia em pé em Samaria. De todo o exército de Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo-a a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, os seus atos e tudo o que realizou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi o seu sucessor. O reinado de Jeoás, rei de Israel. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Antes permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com os seus antepassados, e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvando sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim,
você iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Hazael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles. Teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje, ele não se dispôs a destruí-los ou a eliminá-los de sua presença. E Hazael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então, Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que em combate Hazael havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Jeoás o venceu, e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. Amém? Para refletir. Por reiteradas vezes, a nação eleita se desviou dos propósitos divinos e trocou a adoração ao Deus único e verdadeiro pela idolatria das nações pagãs. Vez após outra, os filhos de Israel davam as costas ao Senhor, e todas as vezes em que as nações cujos deuses serviam os ameaçavam e oprimiam, clamavam ao Senhor e ele se compadecia deles, providenciando-lhes auxílio. Ao contrário do que a maioria pensa, quanto mais eu estudo o Antigo Testamento, mais eu consigo enxergar a imensidão do amor e da misericórdia de Deus, e a tragédia e infelicidade em andar longe dos seus propósitos. Numa linguagem atual, podemos dizer que Israel não se emendava. Como um pai corrige seu filho, Deus procurava corrigir a nação rebelde na medida da sua necessidade. Quando a Bíblia diz que Deus entregou Israel nas mãos dos reis da Síria, quer dizer que Deus respeitou o livre-arbítrio do povo em confiar em seus deuses de paus e pedras. Mas uma súplica foi o bastante, uma oração para Deus se compadecer de seu povo e mandar-lhes um Salvador. Se isso não se chama amor, não sei mais do que chamar. O Deus que é amor está em toda a Escritura. Cristo mesmo afirmou: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João 15:10. Compreendem? Deus é amor. 1 João 4:8. Ele não tem amor, ele é o próprio amor. Assim como ele ouviu a oração de um rei que tinha feito tudo que era mal diante dele, Deus ouviu e viu a desgraça humana. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Mas enquanto estivermos neste mundo de pecado, haveremos de passar por aflições. Servir a Deus não é sinônimo de uma vida sem dificuldade, e sim de uma vida que, mesmo em meio às dificuldades, aguarda novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça.
segundo a Pedro 3,13. Eliseu foi um grande homem de Deus, mas padeceu de uma enfermidade de que havia de morrer. Deus usa até a morte como instrumento de proteção aos seus filhos, pois a morte é apenas um descanso, um sono, e a morte dos justos terá o seu fim na primeira ressurreição. 1 Tessalonicenses 4,16. Creio que a grande confusão causada acerca do caráter de Deus Pai é que muitos aceitam e desejam a Jesus como seu Salvador, mas rejeitam submeter-se a Ele como seu Senhor. O versículo 5 nos deixa bem claro qual é a ordem dos fatores. O Senhor deu um Salvador a Israel, e o próprio Jesus declarou: quem me vê a mim, vê o Pai. O Pai que permanece em mim faz as suas obras. João 14, 9 e 10. Quando Jeoacás se humilhou e reconheceu o senhorio de Deus, foi enviado um libertador. Jeoás, seu filho, deveria ter lançado a flecha da vitória do Senhor na terra quantas vezes fosse preciso, mas feriu 3 vezes e cessou. Não perseverou, assim como no antigo Israel, nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, 12. E logo após este verso, diz que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 13. Precisamos avançar, perseverantes como flechas do Senhor, declarando a sua vitória mediante o poder do amor. Como Eliseu segurou nas mãos do rei para lançar a flecha, Deus deseja que nós coloquemos em suas mãos. Então Ele enviará o Salvador com poder e grande glória para a nossa eterna libertação. Amém?